Afinal, até onde se pode questionar a ciência na justiça brasileira? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Yara foi acusada de ter mandado matar seu suposto amante Ercy com 2 tiros na cabeça em julho de 2003. Isso aconteceu na casa da vítima, em Viamão, Rio Grande do Sul, cidade a 30 quilômetros de Porto Alegre. O crime em si teria sido cometido por Leandro, caseiro de Ercy, e a acusação é que Yara contratou ele para o assassinato. No julgamento, no Tribunal do Júri de Viamão, em 2006, foram apresentadas várias provas de acusação contra Yara, sendo a principal a confissão de Leandro, que confessou ter cometido o crime a mando de Yara. Leandro foi condenado pelo crime, mas não Yara. Yara foi absolvida pela principal prova da defesa: 2 cartas psicografadas pelo médium Jorge José Santamaria, de um centro espírita local. Uma carta psicografada, para quem não sabe, é algo reconhecido na religião espírita. É uma carta ditada por um espírito do além, alguém que já faleceu, que dita tal carta para o médium, que por sua vez a escreve no papel. Tudo isso durante uma cerimônia mediúnica. A carta, em tese, é escrita com a letra da pessoa falecida e até assinaturas costumam bater. Trata-se de algo relativamente comum em rituais espíritas no Brasil, uma tradição iniciada por Chico Xavier. No caso, foram criptografadas 2 cartas, segundo o médium, ditada pelo espírito da vítima, o Ercy. Uma carta para Yara e outra carta para o marido dela, que também era amigo da vítima, o Alcides. As cartas, lidas no tribunal do júri pelo advogado de defesa, causaram uma grande comoção. Em uma delas lia-se: "O que mais pesa no coração é ver Yara acusada desse jeito por mentes ardilosas como as dos meus algozes. Um abraço fraterno do Ercy. Longe de mim insultar a fé das pessoas nesse tipo de coisa. Sei que muita gente leva o espiritismo a sério, inclusive cartas psicografadas, mas eu não quero entrar neste mérito aqui. A questão toda é: esse tipo de coisa pode ser qualquer coisa menos ciência. Suponha que o médium tenha, por amizade com a ré, por algum interesse pessoal, escrito a carta e dito ter sido psicografado. Não há nenhuma forma de autenticação possível da carta, que não dizia nem quem teria cometido o crime, não dava nenhuma informação que pudesse comprovar a veracidade da mesma. De certa forma seria fácil, se fosse mesmo a vítima falando, bastaria incluir na carta alguma informação que ninguém saberia além dele, talvez a senha do cartão de crédito ou a senha do banco. Mas se você acha que isso é o único caso, está enganado. Existem inúmeros casos desse tipo, com vários médiuns espíritas no Brasil, inclusive várias situações com o próprio Chico Xavier, quando ele ainda era vivo. Quantos desses foram verdadeiros, quantos foram falsos, não temos como saber. Certamente nenhum foi científico. Sim, Chico Xavier, enquanto era vivo, psicografou várias cartas com esse tipo de intuito e influenciou um grande número de julgamentos. Outros médiums também entraram nesse mercado. Se isso é verdade ou não, fica pela fé de cada um. Certamente não é ciência. Tem gente que vai além, que diz que Chico Xavier foi um grande charlatão no Brasil. É conhecida a história de uma sessão dele em 1964, em que ele teria feito experiências de materialização de espírito, onde uma freira se materializava e contava segredos, mas depois descobriu-se que era uma das médiums que auxiliava ele, que na verdade estava vestindo as roupas da freira por baixo do manto branco que costumava usar. Não dá para saber se tudo que Chico Xavier fez foi fraude, ou talvez mesmo a própria médium que estivesse enganando Chico Xavier. Mas nessa sessão, particularmente, foi comprovada a fraude. De qualquer forma, não quero entrar nessa discussão. Entendo que muita gente, ao contrário, acredita em Chico Xavier e fé é algo pessoal. Meu ponto aqui é só um: não é ciência, é fé. Do ponto de vista científico, não há qualquer comprovação experimental de que exista qualquer coisa após a morte. Cada um acredita no que quiser acreditar, mas, novamente, é fé, não é ciência. A questão sobre tal dúvida remete também a João de Deus. Para quem não sabe, João Teixeira de Freitas, o João de Deus, era um médium muito conhecido na cidade de Abadiânia, em Goiás. Realizava já há mais de 30 anos cirurgias espirituais, curava pessoas com sua força espiritual. Era uma celebridade na cidade, com pessoas vindo de muito longe para se tratar com ele. Na verdade, toda a economia da cidade girava em torno do templo dele e das pessoas que vinham de longe para se consultar espiritualmente.
No final de 2018, porém, ele foi acusado por um grupo de 10 mulheres de ter cometido abuso sexual e estupro contra elas. No momento que as primeiras mulheres tomaram coragem para denunciar, a coisa desandou. Outras 184 mulheres resolveram também contar seus casos. No total, João de Deus é acusado de 194 estupros, sendo 15 de crianças menores de 13 anos na época do ocorrido. Ele praticava os estupros dentro dos supostos rituais mediúnicos, levando as mulheres ou meninas para uma sala à parte onde usava a energia espiritual sexual, segundo ele. Mesmo com todo esse escândalo, ainda tem gente que acredita que João de Deus tem assim o dom mediúnico, apenas se desvirtuou ao longo da vida. O fato é que não consta que João de Deus tenha psicografado cartas para a justiça, mas é conhecido que ele tinha amizade e até adoração de um ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso. Curiosamente, Luiz Roberto Barroso, devoto de João de Deus, foi quem disse que posições anticientíficas não são protegidas pela liberdade de expressão. Curioso isso, né? Será que ele se lembrou de censurar todos esses julgamentos em que se usou cartas psicografadas? Será que ele lembrou de criticar o próprio médium amigo dele? Na verdade, a frase toda dele foi: a mentira deliberada, o ódio, as teorias conspiratórias e a difusão da desinformação, incentivando a agressão a posições anticientíficas que levam à morte, isso não é neutro, não é protegido pela liberdade de expressão. Isso é crime, nós precisamos enfrentar. A frase é chocante porque mostra um profundo desconhecimento do que seja a ciência. A ciência, por sua própria natureza, requer a contestação. De fato, muitas das teorias atuais, até sobre, por exemplo, o formato da Terra, já foram consideradas no passado como anticientíficas. Galileu Galilei e Giordano Bruno foram condenados em um tribunal justamente por contestar a visão da época, de que a Terra seria plana e ficaria no centro do universo. A ciência vive justamente de teorias melhores que derrubam as teorias antigas. Se não tivéssemos liberdade de expressão para contestar a ciência em qualquer ponto da história, isso significaria a morte da ciência. Talvez o ilustre magistrado esteja confundindo ciência com dogma. Embora existam claramente verdades científicas que são absolutamente sedimentadas e questioná-las seria uma idiotice, tais como o formato da Terra, que obviamente é uma esfera, que os seres vivos foram gerados pela seleção natural, existem várias teorias que são muito bem sedimentadas na ciência. Mas os fatos científicos referenciados pelo magistrado referente a um vírus descoberto há menos de 2 anos não possuem sequer o tal condão da teoria científica sedimentada e incontestável. Veja, mesmo o formato da Terra pode ser questionado, mesmo a seleção natural, mesmo teorias sedimentadas podem ser questionadas. A ciência não impõe limites ao que pode ser questionado ou não. Apenas acredita-se que é uma perda de tempo questionar essas coisas. Mas se mesmo ciência sedimentada deve ser questionável, quanto mais uma série de determinações fundadas em bem pouco conhecimento factual e experimentos reais, feitas às pressas no meio de uma pandemia. Pior, extremamente polarizadas politicamente por motivos obscuros, como tais medidas que o magistrado supõe acima de qualquer discussão. Infere o magistrado que tais posições contrárias a uma ciência que não está estabelecida resultariam em mortes. Para isso, porém, seria preciso estar consolidada na ciência que tais medidas têm de fato efetividade, coisa que seria impossível até pelo curto prazo e pela profusão de trabalhos com diferentes resultados. A observação dele também deixa claro que ele não sabe o que é liberdade de expressão. Ao colocar vários limites, pior, ao requerer que a liberdade de expressão seja neutra, ele demonstra não entender o que significa liberdade de expressão. A liberdade de expressão existe justamente para proteger discursos duros, ácidos, não aceitos pela sociedade. Se fosse para falar de coisas neutras, coisas que outras pessoas concordam, coisas que não vão deixar ninguém chocado, coisas que são lugares comuns na sociedade, não seria preciso dessa proteção especial chamada liberdade de expressão. O direito à liberdade de expressão existe justamente para o discurso duro, exatamente pela constatação de que a sociedade evolui a partir da contestação. Não são as pessoas conformadas com o estado geral das coisas, pessoas que falam coisas neutras, que trazem inovação, que avançam a sociedade adiante.
A liberdade de expressão existe exatamente para proteger discursos extremos, fora do normal, coisas que desagradam, incômodas mesmo. Se limitarmos a expressão, corremos o risco de que pensamentos preconceituosos ou prejudiciais à sociedade fiquem apenas na cabeça de quem os tem, sem o controle social, sem ninguém que argumente contra. Ou, se por outro lado forem pensamentos melhores do que o que temos hoje e forem censurados, teremos desperdiçado a oportunidade de corrigir os rumos da sociedade. Ameaça, lógico, é uma agressão, mesmo na ética libertária. Ainda assim, não pode ser censurada, mas justifica o uso de violência defensiva. Neste caso, precisa ser uma ameaça concreta e imediata. Ameaças vagas de pessoas que não têm capacidade de cumprir tal ameaça não são ameaças de fato, são apenas bravatas. Além disso, fica-se com uma dúvida cruel. Se João de Deus psicografar uma carta do além dizendo que houve fraude na urna eletrônica, isso seria ciência ou não na visão do ilustríssimo magistrado? O magistrado conseguiu mostrar em uma só frase que é ignorante sobre a ciência e sobre o que é liberdade de expressão. Resta saber se tal ignorância é por mera limitação intelectual, o que seria lamentável, mas pelo menos não é intencional. Porque muito pior seria se fosse algo intencional, visando promover posição político-partidária. Isso sim seria imperdoável em alguém que almeja ser um juiz legítimo. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!